Voltamos com o programa Crescer Você e hoje um papo interreligioso aqui sobre fé, para a gente entender a caminhada de Jesus e aprender sempre um pouco mais. Se você olhar esse programa sem preconceito nenhum, porque você sabe que nós não temos preconceito. Preconceito no dicionário significa conceito antecipado e sem fundamento. Então, se não tem fundamento nenhum, deixe isso para lá, que isso não pertence a você. Aliás, preconceito não é de Deus, né, padre? Preconceito não é de Deus. Padre, antes do intervalo, a gente estava falando um pouco sobre salvação. Como que eu posso perder a minha salvação? Eu posso afirmar, tanto para você como para quem nos assiste, que salvação é uma decisão, é uma escolha, né? Entra aí a questão do livre-arbítrio. Então, ser salvo, também nós podemos falar de cura. Mas vocês também acreditam em livre-arbítrio? Sim. Né? Aceitar Jesus, aceitar uma fé, fazer uma experiência com o Mestre Jesus, é uma escolha. Sim. Se eu não querer, ele não vai me obrigar. Ele não é aquele ladrão que a Bíblia menciona, que vem para matar, roubar, destruir. Ele é amor. E o amor dá liberdade ao outro. Se eu amo, eu consigo dar liberdade ao outro. E como eu perco minha salvação? Eu perco a minha salvação quando eu escolho viver os meus próprios desejos, e desejos que nem sempre são desejos equilibrados. Desejos que vão levar o outro também. Muitas pessoas perguntam assim, padre, o que é pecado? Principalmente nas confissões que nós atendemos, né, nos nossos confessionários. Padre, eu pequei. Padre, eu pequei. O que é pecado, padre? Eu posso dizer que pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus e de você mesmo. Que te afasta de Deus e do seu irmão. A minha atitude me afastou de Deus? A minha atitude me afastou de mim mesmo? A minha atitude me afastou do meu irmão, do meu próximo? Aí eu identifico o que é pecado e o que não é pecado. Pastor, existe pecadinho e pecadão? Olha, eu pequei só um pouquinho, pastor, e agora? Poderia existir, né? É. Seria mais fácil. Pecado, não existe essa medida. O que existe são as consequências. Daí elas são bem diferentes, né? Uhum. Uma coisa é a pessoa que mentiu, ela vai ter uma consequência por conta daquela mentira. Outra coisa é a pessoa que cometeu um crime, matou alguém, por exemplo. Ela civilmente vai ter uma outra consequência. Uma punição, tá. Isso, por aí vai. E o que é pecado lá na sua denominação, na sua religião, Então, pecado, na sua doutrina? Pecado é, essa palavra pecado, ela vem de um termo que na nossa doutrina significa errar o alvo. Errar o alvo. É, que é a palavra hamartia, errar o alvo. Uhum. Então, antigamente, isso principalmente no Antigo Testamento, a ideia de pecado ela estava muito mais ligada à não observação da lei. Uhum. Então, a lei estava dada, a lei de Moisés, a Torá, e quando não observava aquela lei, eu estava pecando. Uhum. Trazendo essa interpretação, essa ideia para o Novo Testamento, existe sim a questão da lei, mas também existe o não fazer o bem, o não fazer o certo, o deixar de fazer o bem. Então eu vejo o outro com a necessidade, eu peco. Se eu não sou irmão dele, se eu não o ajudo. Então, no Novo Testamento, Cristo ilumina essa palavra, essa ideia, colocando também esse conceito. Sim. De quando você não ajuda, não estende a mão, você também está pecando. Podendo ajudar, todo mundo pode ajudar um pouco, né? Pode fazer certeza. Sempre um pouco mais. Ô padre, é errado, a gente está vendo nessa época que nós estamos vivendo no país, uma época de festa, de copa, de jogo, é errado um cristão se divertir? Não, com certeza não. Nós somos criados para alegria. Nós somos criados para estarmos unidos com o outro. E se essa diversão me junta a pessoas, se essa diversão é de forma equilibrada, é de forma pautada, saudável, tem que se divertir mesmo, né? A alegria ela tem que estar no seu coração diariamente. E se esse divertir, essa comunhão com a sua família, com seus amigos, vai te levar a essa alegria, tem que se divertir, claro, sempre pensando. É um momento só que eu estou vivendo? Hoje a sociedade tem procurado só momentos. Momentos passam. É igual quando nós falamos, eu tenho uma presença de Deus, eu fui visitado por Deus. Hoje muitas pessoas se contentam com a visita de Deus, como era no Antigo Testamento. Sim. O Espírito Santo tomou o tal profeta e ele profetizou, e o Espírito Santo se recolheu. Hoje nós não vivemos mais essa realidade. A fé cristã nos ensina que nós temos uma presença de Deus.
Em nós? Em nós. Deus está em mim. Deus está em ti. Quando o pastor falava de pecado, eu me lembrava de um grande amigo espírita, que ele sempre me falava: Quirilos, fora da caridade não há salvação. Eu sempre guardei isso. E também o divertir-se precisa também passar pela caridade. Eu estou me divertindo, mas eu também estou levando essa diversão saudável ao outro, porque muitas vezes eu estou me divertindo sozinho e o outro está sofrendo. Sim. O outro está sendo isolado. Né? Então, diversão, tem que se divertir mesmo, se alegrar. De repente é o momento de juntar a família toda, com né? certeza, com certeza. Tudo é o equilíbrio. É verdade. Tudo é o equilíbrio. Pastor, ao longo dos anos, primeiro porque Jesus não tinha religião, né? E o senhor acha que ao longo dos anos nós fomos deturpando, mudando os ensinamentos de Jesus? Sem dúvida, sem dúvida. É tanto que Jesus não deixou, ele não escreveu nada. O que nós temos depois foram as interpretações. As visões já de outras pessoas, né? Com certeza. Os evangelhos já foram escritos mostrando uma concepção acerca dele. Tá. As cartas de Paulo, os outros escritos e tudo que foi se construindo após a sua vida. Mas ele não deixou, ele não escreveu, né? E o que acontece? Foram se criando esses grupos, cada um foi tomando a sua concepção acerca daquilo que ele ensinou, daquilo que ele deixou, e aí foram surgindo religiões, grupos, né? Que são também cristãos, sim, mas uma interpretação diferente. Às vezes vejo até assim pessoas afins, né? As afinidades, as ideias, as concepções foram se juntando e foram criando também outras concepções. Sim. Como que vocês na sua igreja tomam cuidado para seguir a regra, os ensinamentos de Jesus? E de repente, assim, estar fazendo a interpretação correta. Sim. Você tem essa preocupação? Tem, com certeza, nós temos sim. Buscar essa interpretação é estar de acordo com aquilo que ele ensinou. Daí vem a questão, mas como eu sei, como eu sei que eu estou de acordo, né? Tudo uma questão de princípio. Nós procuramos ter esses princípios norteados pela palavra de Deus. O que nós usamos hoje para nortear é a palavra de Deus, né? É aquilo que nós entendemos. Nós não temos como, por exemplo, na Igreja Católica, a questão da tradição, sim, que de certa forma, ajuda a se manter essa unidade, no caso, né? Mas nós interpretamos dessa forma e procuramos caminhar de acordo com aquilo que está ensinado. O evangélico tem essa característica, né? De usar a Bíblia como a sua base de interpretação. Sim, sim. Isso desde Lutero, no caso. Sempre a Bíblia. Sempre. Porque eu vejo muitos evangélicos dizerem assim, mas isso não é bíblico, isso não está na Bíblia, não tem isso, né? Que também é uma outra questão problemática, que a gente não encontra tudo também na Bíblia. Sim. Algumas questões que hoje são faladas, por exemplo, na Bíblia não vai ter, elas não estarão lá. O que, por exemplo? Vamos pensar a questão do aborto. Sim. A questão do aborto. Por que não se falava naquela época? Porque outras questões... Eutanásia, né? Eutanásia. São questões que naquela época elas não eram discutidas. Porém, com a Bíblia nós conseguimos iluminar essas questões e pensar, ter uma linha de raciocínio em cima dessas questões. Você tem exemplos, mas poderia ficar aqui mais tempo falando, né? Mas a gente usa a Bíblia como base para se responder a isso. Ô padre, como que o senhor vê o trabalho hoje, a missão, né, digamos assim, do nosso Papa Francisco? Sim. Como um católico ortodoxo, William, nós temos visto nas últimas semanas a visita do Papa à Terra Santa e este encontro com o Patriarca Ecumênico de Constantinopla, né? Lá da Igreja de Águia Sofia, de Santa Sofia, e essa proposta de unidade entre os cristãos católicos e ortodoxos. O Papa Francisco tem se desenvolvido com um pensamento para o nosso tempo. Ele é, de fato, um líder religioso para o nosso tempo. A sua fala, as suas catequeses têm sido voltadas para a realidade que o mundo está vivendo hoje. Seu estilo de vida, né? Com certeza. É claro que hoje, né, tem criado no seio romano, na cúria romana, alguns desconfortos, né? Como, por exemplo, o não uso das roupas tradicionais nas celebrações, nas cerimônias, né?
Coisas que têm abalado o coração de alguns clérigos. O senhor usa ainda em todas Sim, sim. as missas? Nós ortodoxos, nós guardamos toda a tradição apostólica, Tá. toda a tradição da igreja primitiva, né? Com essa postura de unidade, de ecumenismo, de diálogo do Papa, com certeza, dentro de poucos anos, aí nós teremos uma comunhão importante entre as duas igrejas. A sacramental já existe, tá? Então, por exemplo, eu sendo um padre ortodoxo, eu tenho um bom contato, né, até sacramental, com o padre romano, de tradição latina, tradição romana, né? Mas ainda em administração, ainda não é tão unido assim. Tá. Por quê? O que nós entendemos? Hoje, graças a Deus, pela providência divina, eu estou de frente com uma pessoa que confessa a filosofia espírita. Mas eu estou sentado na mesma altura com um pastor evangélico, que veio de uma tradição protestante. Deus está com certeza muito feliz, porque nós estamos sentados em tronos com a mesma altura. O que diferencia as religiões hoje é justamente isso. Quem vai sentar no trono mais alto? Talvez isso atrapalhe um pouco os comentários, os diálogos entre as religiões. Olha que aula, hein? Que aprendizado hoje aqui nesse papo gostoso, que eu já tenho que ir para o intervalo, passa muito rápido o tempo. E aproveita e manda seu e-mail para mim aqui no crescervocê@tvmundomaior.com.br. Eu vou para o intervalo comercial e eu volto já, não sai daí.